Correção, livro ápice, página 29, 30 e 31, pontuação, entonação e expressividade. Lembrando que nós falamos sobre expressividade, entonação, dando ênfase à questão da pontuação. Lembrando que, de acordo com a pontuação, o sentido, a fala, a entonação, ela muda. Vocês deveriam fazer a leitura, observando a entonação de acordo com a expressão dos personagens e depois responder. A. O que expressam os sinais de pontuação? Ponto de interrogação e exclamação. Percebam que eles estão juntos no primeiro balãozinho que corresponde à expressão da Mônica. Juntos no primeiro quadrinho. Representam dúvida, você poderia colocar espanto, surpresa. No segundo quadrinho, há um ponto de interrogação. Que efeito de sentido a expressão facial da Mônica e essa pontuação podem expressar? Podem expressar dúvida, espanto, estranhamento, surpresa. No último quadrinho, a pontuação empregada e a expressão no rosto de Cebolinha indicam que sentimentos? Possibilidades de respostas. Indiferença pela dúvida da Mônica, certa irritação, incômodo com a pergunta. Então, vocês poderiam verificar o que significa de acordo com a expressão no rosto do Cebolinha. 2. Leiam em voz alta esse trecho do poema Voo. Voa, voa, passarinho, voa, voa pro seu ninho. O que esperamos de vocês? Que vocês tenham observado que a entonação de voz deixa a sensação de algo inacabado. Nesses versos, as reticências expressam a ideia de pedido, de desejo, de algo que fica no ar, sem a certeza do que acontecerá. Reticências é uma pontuação que significa que algo virá, deverá continuar, que o assunto está inacabado. Então, voa, voa, passarinho. Depois continua. Voa, voa para o seu ninho. Mas voou para o ninho e o que aconteceu? Então, dá a ideia de continuação. Leia um trecho de um texto informativo. Alguns alunos mandaram o áudio. Parabéns pela leitura para quem enviou o áudio. O pombo-correio quase sempre volta ao ninho. Como ele consegue fazer isso? Mistério. A ave é submetida a um treinamento durante o qual ela é solta cada vez mais longe do ninho, amarrando-se em um de seus pés uma mensagem que ela levará até sua casa. Sua casa está entre aspas. Na antiguidade, os egípcios já utilizavam os pombos-correios. Até hoje, em Paris, na França, que está entre parênteses, eles transportam amostras de sangue que chegariam atrasadas por causa do trânsito. Dessa forma, no momento em que a ambulância chega com o ferido ao hospital, já se sabe o grupo sanguíneo do paciente. Tá vendo que bacana? Observem os sinais de pontuação que foram destacados acima. Aspas, parênteses. Conversem, né? O assunto da conversa com os familiares. Para que esses sinais foram usados no texto? Não precisava registrar, mas quem registrou, sem problema, desde que não fuja muito da ideia. As aves não têm casa, mas têm ninho. Por isso, o uso de aspas, porque denominaram casa, sendo que não é bem uma casa do jeito que conhecemos. Na verdade, o ninho foi colocado como casa.
Já os parênteses foram empregados para explicar que Paris fica na França, ou seja, uma complementação, uma explicação a mais. Deveriam fazer a leitura do quadrinho, nós lemos ontem na explicação. No texto a seguir, estão faltando os sinais de pontuação. Como eu disse, quando nós pontuamos, também tem a ver com o sentido e o significado para nós. Então, dependendo do jeito que você fez a sua pontuação, ela pode estar diferente da sugestão de resposta. E pode estar correta também. Então, depende muito de como você organizou esse texto, como você deu significado através da sua leitura. Existem, porém, algumas situações que, se não for usado a pontuação correta, você não consegue ter o sentido no texto. Então, ao mesmo tempo que você tem um significado, você tem um certo cuidado na hora de pontuar. Então, sugestão de reescrita. Quem não conseguiu fazer, aqui tem uma sugestão para dar uma ideia, ou até mesmo que você registre e na próxima vez você consiga fazer. Quem criou o biscoito? Aqui foi colocado um ponto de interrogação. Normalmente, quando eu uso quem, quando, onde, porquê, eu já dou a ideia de uma pergunta. Então, quem criou o biscoito? Obviamente, seria uma pergunta. Os egípcios. Olha o uso do parênteses. Um povo da antiguidade. Fizeram os primeiros biscoitos com trigo e mel. Olha só, terminamos uma ideia, ponto final. Eles tinham a forma de animais e de pessoas e eram oferecidos aos deuses em dias de chuva. Outra ideia, ponto final. Séculos depois, os franceses aperfeiçoaram a técnica. Olha o ponto final aqui novamente. Descobriram que, assando a massa 2 vezes, reduziam a umidade e o produto durava mais tempo. Vírgulas, uma vírgula aqui, descobriram que, assando a massa 2 vezes, vírgula. Por que eu coloquei vírgula aqui? Porque quando eu me refiro a assar a massa 2 vezes, não é que eu estou dando uma explicação a mais, como no caso dos parênteses, mas eu estou querendo destacar de alguma forma essa passagem na minha frase. Portanto, eu uso a vírgula não só para dar uma pausa, não só para dar um destaque, mas inclusive observando aqui os verbos. Aqui nós temos os verbos assando, vem do verbo assar, reduziam, do verbo reduzir. Então, nós temos aqui um cuidado com a questão desses verbos. Por isso, a palavra biscoito vem do francês biscuit, que significa assado 2 vezes. Novamente, a vírgula, também pensando na questão da entonação, assado 2 vezes, porque atribui o significado para a palavra biscuit do francês e destaca essa expressão, assado 2 vezes. Sinais de pontuação precisam ficar claro na cabecinha de vocês que precisamos usá-los o tempo todo, senão nossas ideias perdem o significado. Até a próxima videoaula.